Eu começo esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Eu gostaria que você respondesse agora aí nos comentários. Você é aquela pessoa que ainda tem algum sentimentozinho ou alguma dúvida do que seria o governo se ainda tivesse o ministro da Justiça, Sérgio Moro? Ou você é aquele que realmente já desacreditou em tudo aquilo que a gente, eu também me incluo nessa, a gente esperava do ex-juiz? E por que eu pergunto isso para vocês, meus amigos? Porque eu venho trazer aqui para vocês uma publicação dos últimos dias de uma pessoa que Sérgio Moro ia colocar no governo. Ia participar do governo em nome, eu tenho que ser justo aqui, tá? Em nome da pluralidade de ideias. Ia trazer para o governo uma pessoa que pensa diferente, para ter um contraponto ali, né? E para muitas pessoas, o fato de colocar uma pessoa que pensa diferente para abrir o debate no governo seria interessante, seria justo, seria democrático. E eu venho aqui nesse vídeo mostrar para vocês que pensam isso ainda, né, que isso é uma fantasia, isso não dá em nada, isso na verdade é só jogar contra o próprio time. E antes de entrar nesse debate, eu confesso para vocês, meus amigos, há um bom tempo atrás eu imaginava que tinha que discutir, debater isso e aquilo. Mas não, meus amigos. A esquerda, os inimigos da nação, o que eles querem é uma brecha para poder sentar no jogo e dominar. Eles não têm nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de caráter, eles jogam baixo. Então eu venho mostrar para vocês aqui o que o nosso presidente Bolsonaro nos livrou. Esse aqui é o tipo de vídeo que é interessante você mandar para aquela pessoa que diz que Bolsonaro traiu, que Sérgio Moro é o herói da nação, que Sérgio Moro foi lá e desmascarou Bolsonaro. Pega esse vídeo que eu estou fazendo aqui e compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e esfrega na cara daqueles que dizem que Bolsonaro abandonou as pautas da direita. Meus amigos, tem gente que não apoia Bolsonaro por dizer isso, mas acaba caindo na contradição, ou de repente até mesmo sendo enganado pela extrema imprensa e pelos inimigos, que são bons formadores de opinião, né? Só porque fazem oposição a Bolsonaro, acabam abraçando causas que na verdade não é da direita, é da esquerda. E aí a pergunta que fica é, quem que abandonou quem? Pois é, tudo começa aqui, meus amigos. No início do mandato, teve o caso ali que o Moro nomeou a Ilona Zabó. E eu vou relembrar isso. Talvez você saiba já do que se trata, mas eu preciso contar alguns detalhes aqui nesse vídeo, porque esse vídeo ele deve chegar não às pessoas que têm o pleno conhecimento, como nós aqui do canal Ítalo Goulart temos. Quando eu falo nós, somos eu e vocês que me acompanham. Mas esse vídeo aqui ele é direcionado às pessoas que ficam que caem nesse blá 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 ou promovem o blá 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 de falar que Bolsonaro abandonou as pautas da direita. Então eu preciso contar os detalhes. Essa matéria aqui, meus amigos, é de fevereiro do ano passado. Moro cede à pressão e exclui Ilona Zabó do Conselho Nacional de Política Criminal. A cientista política havia sido indicada nessa quarta-feira, mas virou alvo de bolsonaristas na rede social. Bom, vamos lá, meus amigos. Eu preciso ler alguns pontos aqui para a gente poder desenvolver. É importante que você tenha paciência. Depois de receber um telefonema do presidente Bolsonaro na tarde dessa quinta-feira, o ministro Sérgio Moro retirou a indicação da cientista política do Instituto Igarapé, Ilona Zabó, que havia sido nomeada por ele anteontem para ocupar uma cadeira de suplente no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha só que função, que posição essa mulher ia ocupar. E para os menos avisados, a Ilona Zabó era o quê? Era uma cientista política, né? Eu vou mostrar para vocês alguns detalhes. Uma das principais especialistas em segurança do país, Ilona faria parte do colegiado responsável por debater políticas públicas para o setor, defensora do Estatuto do Desarmamento, isso ela não conseguiu escapar, ela era aí a favor do desarmamento, né, meus amigos? É a favor do desarmamento. Ela seria uma voz de contraponto no Conselho de Pensamento Majoritário de apoiadores do presidente em relação a temas como flexibilização do acesso a armas de fogo pela população. Até então, o que era defendido, o que justificava a ida dela, como eu falei,
era a pluralidade de ideias. Desde que foi anunciada na quarta, a indicação de Ilona Zabó passou a ser criticadas por apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais. Aí, dei um pause aí para que o vídeo não fique tão extenso, tá, meus amigos? Mas o que acontece é que Sérgio Moro pediu desculpas a especialistas pela decisão. A especialista, né, pediu desculpas públicas a Ilona Zabó pela decisão. As palavras do Moro foram as seguintes: diante da repercussão negativa em alguns segmentos, optou-se por revogar a nomeação. Na nota, o ministro não informou de onde partiram as pressões, mas a própria Ilona, em entrevista ao Globo ontem, confirmou que o presidente Bolsonaro teria tratado do assunto com o ministro. Na época, as palavras que Ilona Zabó usou foi a seguinte: teve uma conversa entre o ministro e o presidente, e ele, o Sérgio Moro, sentiu que não dava para manter minha nomeação. Como foi essa conversa e o teor dela, eu não sei. Para mim, o que eu lamento é que a gente não deve ver pessoas que pensam diferente como inimigas, disse Ilona. Agora veja bem, ela disse que a gente não deve enxergar pessoas que pensam diferente como inimigas, né? Vai ser interessante o que eu vou trazer para vocês aqui. Esse ano, em abril, tem uma matéria aqui porque o Bolsonaro citou essa ação da nomeação por parte do Sérgio Moro a Ilona Zabó. Então tá aqui, ó, citada por Bolsonaro em discurso sobre Moro, Ilona Zabó diz que fala foi feito para incendiar base. Segundo a pesquisadora, menção a episódio insignificante da sua retirada de um conselho consultivo do governo e rótulo de abortista são estratégias para buscar apoio contra inimigos imaginários. Inimigos imaginários, né, Ilona Zabó? Pois é, meus amigos, no dia 5 de novembro de 2020, olha o que a dona Ilona Zabó publica na sua página oficial do Twitter. Enquanto o Brasil insiste na falida guerra às drogas, no país que a criou, Oregon descriminaliza heroína, cocaína e 4 outros estados legalizam a maconha. Meus amigos, para você que não sabe, tenho aqui uma matéria que eu trouxe para vocês que em agosto a apreensão de drogas nas fronteiras e divisas bate recorde nos últimos 3 meses. Prejuízo direto ao crime organizado salta de 233 milhões para 525 milhões de reais, praticamente R$500 bilhão, meus amigos. Isso não é só você retirar o dinheiro, apreender, você enfraquece o crime organizado. E isso se deu sem a presença do Sérgio Moro na pasta de ministro da Justiça. Muitos avanços enquanto ele era o cabeça, o chefe, o ministro da Justiça, aconteceram. Mas será que realmente aconteceram só por conta de Sérgio Moro, meus amigos? Porque as coisas vêm avançando. E aí tá aí, são informações oficiais. E eu vou trazer aqui para vocês, meus amigos, alguns números que é importante que você entenda, né? Tem aqui o texto, tudo, mas aqui os números que é importante que a gente divulgue, que a gente torne público, que alcance os 4 cantos do país. Do dia 29 de abril a dia 31 de julho, foram 24,8 milhões de maços de cigarro. Você tem ideia do que é isso? Milhões. 261 toneladas de drogas, 76 embarcações, 1.003 veículos, 1.423 pessoas presas, 119 milhões de prejuízos evitados aos cofres públicos, através da arrecadação de impostos, produtos aí contrabandeados, né? E 525 milhões de reais de prejuízos aos criminosos com as vendas de ilícitos. Essa é a nossa situação. Então, quando a gente vê essa atuação, a gente consegue imaginar o que uma pessoa como a Ilona Zabó poderia agregar na função que Sérgio Moro escolheu para ela. O que ela poderia agregar?
Qual seria esse contraponto? E agora, as últimas publicações, a gente vê que ela realmente não é só uma pessoa que traria o contraponto. Ela não é uma pessoa que enxerga as pessoas que pensam diferentes não como inimigas. Não. Olha a publicação dela. Ela retuitou um tal Daniel Pérez, não conheço essa pessoa, né? Que publicou o seguinte: deputados bolsonaristas se articulam para colocar aliado no comando da Fiocruz. Uma matéria do UOL, e ele cita ali, olha a turma que ele cita aqui. E eu pergunto para vocês, qual é o problema de deputados bolsonaristas se articularem para colocar aliado no comando da Fiocruz? Qual é o problema? Qual é o problema? O certo é ter uma pessoa na oposição. Por que não podem deixar? Então, de duas uma. Ou isso aqui é a política, ou ela não deveria reclamar de quando as pessoas não deixaram ela ocupar o cargo que Sérgio Moro gostaria que ela ocupasse e não ficar de mimimi na internet. Porque ela está tomando agora a mesma posição que a base aliada de Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro, tomaram naquela época. Vocês percebem, meus amigos, que dar voz à esquerda é tiro no pé? Olha outro compartilhamento da Ilona Zabó. Um tal de Thiago Amparo, que eu não sei quem é e nem quero saber, escreve o seguinte: imagina um Bolsonaro perdendo a eleição de 2022. Engraçado que não sabe nem escrever, porque o certo não seria imaginam, é imaginem, analfabeto. Imaginem Bolsonaro perdendo a eleição de 2022 e postando que seus eleitores devem declarar total guerra às eleições, como acaba de fazer Trump. Eu imagino. Ilona Zabó escreve mais uma, como também elas imaginam, né? Oh, do que você nos livrou, hein, Bolsonaro? Folha de São Paulo escreve: o Ministério Público pede que Flávio Bolsonaro perca mandato ao fim do processo da rachadinha e solicita também multa de 6 milhões. Isso é um pedido do Ministério Público caso o Flávio Bolsonaro seja de fato responsabilizado, né, pelas suspeitas que existem sobre ele. E eu, assim como creio que a grande maioria dos apoiadores de Bolsonaro pensa a mesma coisa. Se tiver algum problema, que pague. Entendeu? Agora, eu não sei vocês que me assistem. Eu, hoje, entendeu? Não ponho minha mão no fogo por ninguém, entendeu? Mas eu, hoje, já acredito que nada disso seja verdade. Porque se fosse verdade, já teriam revelado. Com todos esses ataques que existem, vocês acham realmente que já não teria sido revelado? Que resolva-se logo isso. Se tiver algum problema, que pague. Se não tiver, já vai parar com essa ladainha rápido. É como eu falei em um dos meus últimos vídeos. Eles ficam, sabe, com esse negócio. Eu tenho um negócio, tenho uma carta na manga. E fica falando e nunca apresenta. Truco! Abre! Mostra se tem o zap. Se tem o zap, leva os 3 pontos logo. Porque eu não vou pedir 6. Eu quero só ver a tua carta. Simples. E o jogo é de 12 pontos. E a Ilona Zabó fala: só isso? Por que, Ilona Zabó, só isso? É isso. Você quer mais? Você quer mais do que a justiça pede? É isso? Diante de uma suspeita? É isso? Um tal de Ricardo Borges Martins, que eu não sei também quem é e não gostaria nem de ler o nome dele aqui, escreve: para cada fave ou retweet, eu adiciono um escândalo de corrupção envolvendo o clã presidencial e seu governo. Agora, eu queria saber o seguinte: eu gostaria de saber o que tem aí de realmente concluso, de casos conclusos. Porque levantar suspeita e pedir investigações é normal e acho até que é necessário. Todo mundo que exerce um cargo público tem que estar sob suspeita sempre. Suspeita. Tem que ser investigado, tem que ser monitorado, tem que ser auditado, não tem problema nisso. Agora, o que não pode é você dizer que uma pessoa é criminosa sendo que ela é investigada. Entendeu? Eu não chamava Lula de criminoso antes de ter seus casos conclusos. Eu não chamo ninguém de criminoso ao ter
processos de investigação, entendeu? Não podemos fazer isso, não podemos, né? E não tem nada, zero contra Bolsonaro. Pois é. E aí ela escreve, né? Precisa desenhar, tá aqui. Agora eu fico imaginando, né? Sérgio Moro, Ilona Zabó, né? Como seriam eles, né? O comportamento deles no governo Bolsonaro. É incrível, meus amigos, é incrível. Agora, novamente, para você que acha que Bolsonaro traiu, você que acha que Sérgio Moro é um herói, ou de repente você não acha que Sérgio Moro é um herói, mas que Bolsonaro traiu. Eu pergunto para você o seguinte, vocês já perceberam? Ó, não queira brigar comigo, não queira discutir comigo, nada, nada, abra a tua cabeça. Você não é inteligente? Você não acha que eu sou o gado? Não é isso que você acha? Ah, o Vitor é gado, tá passando pano. Tudo bem, tudo bem. Então vamos abrir a cabeça? Vamos abrir a cabeça. Eu e você que me assiste, tá? Eu não gosto de ser enganado. Você gosta de ser enganado? Creio que não, né? Então eu pergunto para você o seguinte, vocês já perceberam que as pessoas, muitas das pessoas que falam que Bolsonaro é traidor, essas mesmas pessoas torceram pelo Biden nos Estados Unidos? Você percebe que essas pessoas, parte dessas pessoas, apoiam Sérgio Moro? Aí a pergunta, eu poderia trazer um monte de coisa aqui para vocês, meus amigos, mas eu vou deixar bem simples, para que esse vídeo não seja tão maçante e para que a gente possa conversar com o máximo de pessoas possível. Então eu pergunto para vocês, qual que é a argumentação que essa pessoa, ou você que me assiste, tem para trazer para o debate, dizendo que Bolsonaro traiu as pautas de direita, traiu o conservadorismo e apoia Sérgio Moro, sendo que Sérgio Moro gostaria de trazer para o governo, com a justificativa de trazer a pluralidade de pensamentos, de ideias, uma pessoa que é contra o armamento. E o armamento é uma pauta de direita. Como? Como que você justifica Sérgio Moro querer trazer para o governo, sob a justificativa da pluralidade de ideias, uma pessoa que traz para o debate a descriminalização de drogas como cocaína e heroína, meus amigos? Isso não é uma pauta da direita, isso é uma pauta da esquerda. Como é que você pode dizer que Bolsonaro traiu, sendo que de repente você está apoiando pessoas que apoiam esse tipo de pauta? Eu que sou um influenciador digital, eu vejo pessoas que se declaram aí traídas por Bolsonaro, como eu disse para vocês, apoiando Biden. Como que não apoia Trump? O normal, né, se a pessoa se sentisse realmente traída por Bolsonaro, é que elas ficassem fiéis às pautas de direita, excluindo apenas o presidente. Porque, segundo a justificativa delas, o presidente traiu, abandonou. E se você me assiste pela primeira vez, através das páginas do Facebook, por grupos de WhatsApp, né, prazer, meu nome é Ítalo Goulart, eu tenho um canal no YouTube, me procure, se inscreva e acompanhe meu trabalho. Mas se você me assiste pela primeira vez, eu pergunto para vocês, as principais pautas são muitas, né? Mas eu pergunto para vocês, Bolsonaro está promovendo, eu tenho que trocar alguns termos aqui no YouTube, tá, meus amigos? Mas a gente sabe da interrupção da gravidez, a gente sabe qual é o nome que se usa, né? Bolsonaro vem promovendo essa pauta? Bolsonaro vem promovendo pautas como essa, de descriminalização, o apoio ao consumo a entorpecentes? Bolsonaro vem estatizando as coisas, vem colocando dinheiro em time de futebol através de patrocínio de Caixa Federal, ou patrocínio de verba publicitária para televisões, ele vem fazendo isso? Ele vem engessando mais as leis trabalhistas e impostos e etc, etc, ou ele vem diminuindo tudo isso, diminuindo o Estado, flexibilizando a economia? O que ele vem fazendo? Bolsonaro vem se aliando a republiquetas com líderes esquerdistas, comunistas? Ou ele vem secando, acabando com o financiamento dessas repúblicas como Venezuela, Cuba, através dos programas mais médicos? O que o Bolsonaro vem fazendo? Respondam a essas perguntas.
Ah, Ítalo, tudo bem, mas ele fez isso. Tudo bem, um erro ou outro, ou uma discordância ou outra que você venha a ter, tudo bem, ninguém vai conseguir convergir 100% com ninguém. Você mesmo não converge com você, com o você de um ano atrás. Vai ter coisas que você mudou seu pensamento. É normal isso daí. Agora, dizer que Bolsonaro abandonou as pautas, não. Não. Isso não pode. E eu não quero te convencer. Só que existem pessoas que estão sendo enganadas e eu estou falando, abra os olhos, reflita sobre isso. Se ainda com esses argumentos, com essas pequenas coisas que eu falei aqui, bem didática, bem rasa, você ainda continua no pensamento, coloque o seu comentário aí que os próprios seguidores vão começar a mostrar para você aonde que você está errado. E não é com a intenção de te colocar como errado ou como burro, não é nada disso, meus amigos. Em algum momento da nossa vida a gente é enganado, a gente toma decisões erradas, a gente pensa errado, não é isso. Esse trabalho que a gente faz aqui é justamente para trazer você de novo para a realidade, porque você está sendo enganado pela extrema imprensa. Assim como você mesmo dizia antes das eleições, na época eleitoral, na campanha eleitoral, que a gente não podia cair na narrativa da imprensa. Se você percebe que o que você vem falando, né, no seu ciclo de amizade, nas suas redes sociais, está alinhado com a extrema imprensa e com a oposição, você há de convir comigo que alguma coisa está errada. É essa reflexão que eu vim trazer para vocês. Beleza, meus amigos? Um beijo no coração de todos. Compartilhe esse vídeo, é muito importante. Eu acho que é um vídeo sadio para poder abrir os olhos das pessoas que foram aí envenenadas pela esquerda e pela extrema imprensa, né? E eu espero aí voltar nos próximos vídeos com boas notícias. Beleza, meus amigos? Beijo no coração de todos. Tamo junto.